Questão 1.9 de mecânica dos fluidos, ela apresenta um eixo de rotação que transmite a força por meio de um fluido até um tambor. Neste tambor você tem um fio que está tracionando um corpo de 10 newtons e isto sobe com velocidade constante. Ele dá a viscosidade do fluido, pergunta a frequência de rotação deste eixo, que transmite a força pelo fluido, também pergunta o torque deste fluido contra a rotação do eixo. Bom, vamos entender primeiramente como que a coisa acontece. Eu tenho um fluido que recebe uma velocidade. Eu tenho uma rotação aqui, neste mecanismo, né, de movimento, que é a ideia de tracionar esse corpo para cima. Portanto, existe uma velocidade V1 aqui, que se refere ao fluido nas proximidades do eixo. Com o passar do raio, a velocidade também vai sofrendo as tensões de cisalhamento do fluido, e aqui temos uma velocidade V2. Esta velocidade V2 e V1 fazem parte daquele gradiente de velocidade linear que o texto fala, para que possamos fazer a relação da força de cisalhamento. Então aqui temos a transmissão da força. O fluido, por sua vez, ao conectar-se com este tambor, vai rodar e vai transmitir a velocidade de meio metro por segundo para a parte mais externa. Então aqui eu tenho uma velocidade V3 igual a meio metro por segundo. Bom, para que nós possamos entender perfeitamente esse conceito, primeiro vamos determinar a velocidade V2 a partir de V3. Velocidade é sempre 2π RF. Então, V3 foi dado, é meio metro por segundo. O raio até V3 é de 20 centímetros, segundo o texto. E nós vamos achar essa frequência. Essa frequência vai dar 5 sobre 4π. Essa seria a análise partindo da velocidade V3. Como o corpo é sólido e este corpo apresenta uma rotação concêntrica neste ponto V2, ou seja, tanto o círculo maior, que seria este daqui, quanto o círculo menor, que seria este outro círculo aqui que eu estou fazendo, eles fazem parte de uma mesma peça sólida, portanto, eles estão concêntricos. Quando são concêntricos, a frequência é a mesma. Portanto, V2 é igual a 2πr2, frequência a mesma do anterior. E assim a gente descobre a velocidade de V2. 2 vezes π, vezes o raio 2, e aqui 5 sobre 4π. Se fizermos essas contas, vamos perceber aqui um cancelamento, e esse V2 vai dar 1,01 sobre 4 metros por segundo. Ok, chegamos à velocidade 2. Dá para chegar à velocidade V1, que é o que nos ajudará, com a mesma forma, 2π R1F. A frequência do eixo é o que nos interessa no item A, só que para concluir isso, eu tenho que achar V1. E V1 só pode ser concluído não por raciocínios como o anterior feito, porque o fluido ele não tem essa mesma capacidade de transmitir tão perfeitamente como num sólido as suas forças de cisalhamento. E eu preciso analisar agora o torque exercido nesse corpo. Por quê? Nós temos um fluido que exerce uma força no tambor e temos um corpo de 10 newtons, cuja distância até o centro vale 20 centímetros. E temos também um fluido que está em contato com o tambor, vou colocar desse lado, né? Seria aqui, mas eu vou pôr aqui para ficar claro o torque. A rotação cria uma força de cisalhamento que atua no raio 2, 10,1 centímetros. Então existe aqui um momento de força. E esse momento de força, ele é dado momento do cisalhamento igual ao momento do corpo G. Eu tenho a força de cisalhamento
vezes o raio 10,1, enquanto que do outro lado eu tenho a força 10 vezes o raio de 20. Com essa igualdade, a gente consegue achar agora a força de cisalhamento, que é μ 2πrl, que é o comprimento desse tambor, vezes a sua profundidade de 30, que é a área, ΔV sobre ε, igual a 200 sobre 10,1. A ideia é achar ΔV, para conseguir chegar ao V1. Jogando os dados, então, 0,1 vezes 2π, o raio 2, porque é no raio 2 que atua a força de cisalhamento no tambor. 0,3 é o comprimento, ΔV. A espessura de 10 centímetros para 10,1 tem uma espessura de 0,1 centímetros. Tudo isso igual a 200 sobre 10,1. Altas contas, nós vamos chegar a um ΔV. Vamos lá. Então seria 200 dividido por 10,1, multiplicado por 0,1, 10 a menos 2, dividido por 0,1, 2, π, vou colocar bonitinho, né? Vezes 2, vezes π, 0,101, vezes 0,3. Tudo isso vai passar dividindo, e aí vamos chegar a um ΔV de 1,04 metros por segundo. Ora bolas, mas ΔV é V1 menos V2, que é justamente o perfil de velocidade que a gente descreveu lá atrás. V1 nós queremos, V2 já foi encontrado, que dá 101 sobre 4. Então 101 sobre 4 mais 1,04. Isso vai dar mais 100 sobre 4, 1,29, aproximadamente 3 metros por segundo. Com essa velocidade, portanto, eu vou conseguir retornar agora à pergunta do eixo. 1,293 é igual a 2π, raio 1, que é 0,1, vezes a frequência que tanto me interessa. Essa frequência do eixo, então, será a conta anterior, dividido por 2, dividido por π, dividido por 0,10. 2,06 aproximadamente Hz. Só que nós temos que lembrar que a pergunta é em RPM, e para isso eu tenho que multiplicar por 60 segundos 1 minuto, já que isso aqui é segundo a menos 1, né? 1 sobre segundo. E aí cancela segundo, multiplicando por 60, você tem a frequência do eixo, que é de 123,4 RPM. Com essa descrição do motorque, a gente conseguiu fechar a frequência do eixo. Numa segunda pergunta, ele quer o momento provocado pelo fluido contra a rotação do eixo. Nós podemos calcular esse momento a partir da força de cisalhamento que nós temos, porém na rotação do eixo. Então é neste raio aqui agora, no raio 1. O momento no eixo vai ser a força de cisalhamento vezes o raio 1. Esse momento então será μ 2π raio 1 vezes L, ΔV sobre ε, vezes raio 1 de novo. Nós temos todos os dados. O valor de μ é 0,1 vezes 2 vezes π vezes 0,10, que é o raio 1, vezes 0,3, que é o comprimento desse tambor, vezes a variação de velocidade, 1,04, que nós já achamos, dividido pela espessura, que aí é a descrição do fluido como um todo, 0,1, 10 a menos 2, que é aquela espessura em centímetros que a gente viu aqui. Tudo isso multiplicado por 0,1 de novo, porque é o braço de alavanca. Aqui é a força de cisalhamento, isso aqui é o braço de alavanca. Tudo isso vai dar 1,96 newton vezes metro. Esse é o momento, então, do fluido no eixo. Espero que possa ajudar de alguma forma nos estudos. Um abraço, meus caros.